Oi, eu me chamo Heloísa e, junto com as minhas colegas Maria Eduarda e Isadora, iremos apresentar o trabalho sobre efeitos do estresse calórico sobre touros, alterações na fertilidade e maneiras de amenizar o problema. O estresse calórico é o desequilíbrio que ocorre no organismo como resposta às condições ambientais desfavoráveis, tais como a alta temperatura, alta radiação solar e alta umidade relativa do ar. Esses fatores, junto com a alta produção de calor metabólico do animal, resultam em um estoque de calor corpóreo excedente, ou seja, o animal ele vai receber uma grande quantidade de calor do ambiente, que é aliada ao calor produzido pelo seu metabolismo, são maiores do que a quantidade de calor que o animal consegue eliminar ao meio ambiente. Ao contrário disso, se tem o conforto térmico, que é a faixa de temperatura ambiente na qual o animal ele consegue expressar o seu potencial genético, sem precisar usar o sistema termorregulador, para manter a sua temperatura corpórea ideal. A zona de conforto térmico, ela depende de diversos fatores, como o peso, a idade do animal, a genética dele e fatores ligados ao ambiente. O sistema reprodutivo masculino, ele é formado por testículos, epidídimos, ductos deferentes, glândulas anexas, que são a vesícula seminal, próstata, as ampolas e a glândula bulbo-uretral, o pênis e o prepúcio que envolve o pênis. Os testículos, eles estão dentro de um saco escrotal, com, localiza com localização inguinal e posição vertical. Os testículos ele têm funções espermatogênicas e endócrinas, ou seja, eles produzem espermatozoides e hormônios como a testosterona. Em touros, a zona de conforto térmico está em torno de 13 a 18 graus Celsius. A temperatura escrotal ela deve ser mantida entre 2 a 6 graus Celsius abaixo da temperatura corporal, para que assim se tenha o desenvolvimento de espermatozoides férteis. A temperatura, o aumento de temperatura dos testículos reduz a qualidade do sêmen e isso causa infertilidade nos touros. Para minimizar esse malefício que é a infertilidade, se tem a regulação da temperatura testicular, que envolve três mecanismos. A localização externa do testículo. Os testículos dos touros, eles ficam do lado de fora do corpo, numa bolsa chamada escroto. Isso ajuda a mantê-los mais frescos do que a temperatura do corpo. Se tem também o mecanismo de resfriamento. Quando está quente, os músculos do escroto eles vão relaxar e o testículo vai se afastar do corpo na tentativa de esfriar. Quando está frio, os músculos eles vão se contrair, trazendo o testículo mais perto do corpo, assim mantendo eles aquecidos. Se tem também a circulação sanguínea, que é através do plexo pampiniforme, se tem a junção de veias espermáticas, que funcionam como um mecanismo de troca de calor que reduz a temperatura do sangue que chega nos testículos. O aumento da temperatura interna acima dos limites fisiológicos causa uma termorregulação testicular desequilibrada, podendo resultar em degeneração testicular, que é a causa mais importante de subfertilidade e infertilidade de touros que servem a campo. Efeitos ambientais sobre as características seminais. A temperatura ambiental apresenta influência significativa sobre o pH do sêmen e influência negativa sobre o volume e a capacidade de sobrevivência in vitro dos espermatozoides. Há uma série de consequências do estresse calórico nos touros, devido à sensibilidade do seu sistema reprodutivo a variações de temperatura.
Dentre essas consequências estão a redução da qualidade do sêmen, como alterações na concentração de espermatozoides, motilidade e morfologia normal dos espermatozoides. A diminuição da libido, afetando a capacidade de realizar coberturas eficientes. O aumento da mortalidade de espermatozoides, diminuindo a fertilidade geral. E as fêmeas inseminadas com sêmen de touro sob estresse calórico podem apresentar uma maior taxa de reabsorção embrionária, reduzindo as chances de sucesso na concepção. Desse modo, podem ser adotadas algumas medidas para amenizar os efeitos do estresse calórico sobre a fertilidade dos touros. O manejo do ambiente, por exemplo, deve-se oferecer lugares com sombra apropriada, sistema de ventilação eficaz e áreas de resfriamento que ajudam a diminuir o estresse calórico e aumentam a produtividade. Já o manejo nutricional deve promover alimentação equilibrada e suplementos nutricionais apropriados, além de incluir dietas frias em períodos quentes do ano, que contribui para preservar a saúde e a fertilidade dos touros. O manejo de água deve garantir que os touros tenham acesso à água fresca e limpa sempre à sua disposição, e é fundamental para prevenir a desidratação, especialmente em momentos de altas temperaturas. O manejo de horário e estação diz a respeito sobre as práticas de manejo, como colheita de sêmen e inseminação artificial durante os períodos mais frescos do dia, além de antecipar para o início da primavera a estação de monta. Isso ajuda a reduzir o estresse calórico. A seleção genética, o cruzamento de raças a fim de selecionar touros mais bem adaptados ao calor e com características reprodutivas robustas, pode aumentar a capacidade de resistência às condições adversas. E por último, o monitoramento constante, que é fundamental para monitorar os touros em condições de estresse calórico, observando os sinais de desconforto e mudança de comportamento, caso precise de alguma intervenção. Com isso, conclui-se que assegurar os ambientes que possibilitem o conforto e o bem-estar dos animais propiciam um papel significativo na potencialização da fertilidade dos touros e na eficácia do processo reprodutivo.